Muito bem, vamos falar de Brasil? Após nomear Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais, Lula está avaliando o nome do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, para a Secretaria-Geral da Presidência. O petista já mencionou o nome de Boulos, o qual apoiou na disputa à Prefeitura de São Paulo no ano passado para substituir o Márcio Macedo, que é do PT. Se for indicado, o psolista ficará responsável pela interlocução com movimentos sociais, já que liderou o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Além de Gleisi, Lula trocou a ministra da Saúde, Nízia Trindade, por Alexandre Padilha, ex-ministro de Relações Institucionais. O título do programa de hoje é A Frente Estreita do PT. Porque vocês lembram que o PT, o Lula, eles prometeram formar a frente ampla pela democracia, para derrotar o bolsonarismo. Geraldo Alckmin se prestou a esse papel de servir ali de legitimador, como um antigo candidato que polarizava com o Lula, com o PT, se unindo agora por uma causa maior. Só que o núcleo do governo, ele é petista ou ele é desses aliados que são praticamente petistas, como o Guilherme Boulos, que agora está sendo cotado. A gente vai voltar para comentar essa pauta no próximo bloco, são 2 minutinhos, até já. Vamos lá. Wagner Melheiro, tempos difíceis. Reinaldo Frizeira, Gustavo Lima, nem pensar. Antídoto 14, discurso woke é uma arma de propaganda seríssima e deve ser desarticulado. Felipe Aguiar, óleo de peroba pro Trump e seu discurso? JV Bastos, falando da nossa enquete aqui, faltou a opção nenhum dos dois na enquete. Mas foi intencional, né, Felipe? A gente quer que vocês sejam brincados. É isso aí. Às vezes a gente faz maldade mesmo. Rosélio Sarmento, só de ouvir essa voz, deve estar falando da voz do Trump, dá ânsia de vômito. Matheus Menezes, é isso, hein? Europa deveria criar um exército único, tipo OTAN, só que sem a participação dos Estados Unidos. Matheus, é o que o Emmanuel Macron mais quer, né? Pessoal da produção, tem o troféu óleo de peroba aí? Se tiver, vamos dar esse troféu para o Donald Trump, Duda Teixeira, atendendo a pedido do nosso querido seguidor que comentou no chat. Parabéns, Donald Trump, vencedor do dia. Peroba nele. Segue aí, Duda. Acho que essa do Trump falando que o Putin está pronto para a paz, realmente essa, não depois dá. A gente, Robson, depois você pega esse corte aí que a gente vai usar no futuro, tá? Leonardo Almeida, só lembrando que o Bolsonaro visitou a Rússia bem no início da invasão, foi um pouquinho antes da invasão, né? Deixando implícito que apoiava sim a invasão e o Lula negou munição ao Zelensky também. Mais uma vez, o bolsopetismo andando juntos. Isso, trumpismo, lulismo e bolsonarismo, todos juntos, alinhadinhos a Vladimir Putin. Duda Teixeira, eu estava falando aqui da possibilidade do Guilherme Boulos ir para o governo Lula. O Boulos tem mandato de deputado federal, ele perdeu a eleição municipal em São Paulo, o Ricardo Nunes acabou vencendo. O Lula costuma empregar aliados, né? Empregar no sentido de dar um cargo no governo, né? Na máquina estatal brasileira, para aliados que não se elegem. Isso aconteceu com o Fernando Haddad, aconteceu com o Márcio França. O Boulos, ele pelo menos tem um mandato de deputado federal, mas uma boquinha em ministério ou qualquer coisa nesse sentido sempre dá aquele upgrade que muitos querem para depois se cacifar nas próximas eleições. O que você destaca? Acho que tem uma questão aí do Lula de ser, ele gosta do Boulos, tem ali uma amizade entre os dois. O Lula talvez imagine o Boulos mesmo, já pensou, né? O Boulos como continuar o legado do Lula. O Boulos só foi candidato aqui com o apoio do PT porque foi uma ordem do Lula, né? O Lula fez os petistas aqui de São Paulo engolirem a indicação do Boulos e está demonstrando mais uma vez que ele gosta do Boulos. O que eu acho irônico nessa história toda é que um dos fatores que levou à derrota do Boulos nas eleições municipais aqui de São Paulo no ano passado foi justamente o fato do Boulos
ter, no passado, integrado o movimento dos trabalhadores sem teto. Ele foi muito criticado por causa disso. Os paulistanos aqui não gostam do MTST, dizem ali que invade propriedades e que a gente tem que defender a propriedade. O Boulos tentou meio que esconder isso no meio da campanha, não conseguiu, perdeu, e agora o Lula está chamando ele para trabalhar nessa Secretaria-Geral da Presidência, que tem justamente como missão fazer interlocução com os movimentos sociais, né? E a gente sabe muito bem quem que são esses movimentos sociais. São os movimentos que o governo ali usa como massa de manobra, né, para quando precisa fazer protesto em algum lugar, ou para pegar e comprar apoio político, comprar votos, para isso que serve. E o Lula está fazendo isso, claro que é uma radicalização. O Boulos é um sujeito de uma esquerda mais radical, e o Lula faz isso porque, enfim, agora ele pode fazer tudo, né? Ele já pôs a Gleisi na Secretaria de Relações Institucionais, agora botar o Boulos na Secretaria-Geral da Presidência é nada para ele. E óbvio que isso aí é uma negação total do que esse governo prometia lá no começo, né? Falava de uma frente ampla com vários partidos. O Centrão entrou nessa também porque tem interesse, foi atrás de cargos, foi atrás de recursos, e o Centrão está vendo cada vez mais esse governo está virando um governo petista, lulista, que só pensa na reeleição, e isso obviamente vai dar muito problema aí pela frente. É o começo do fim? Respondam no chat. Foi a pergunta que a gente fez quando ele nomeou a Gleisi Hoffmann como ministra. E usar, vamos dizer assim, a experiência, entre aspas, do Boulos como líder do MTST para cacifá-lo a um cargo similar, realmente é o fim da picada. Você que liderava aí esses atos, que pessoas eram detidas, tinha invasão, é criticado até hoje nas campanhas eleitorais por determinadas atitudes, aquelas fotos, né, de pneus queimados. Não, eu sou muito experiente aqui para ser o nosso interlocutor com esses movimentos, e movimentos em geral que são braços petistas. Agora, de vez em quando tem algum ruídozinho, porque o movimento quer emplacar a gente em determinados órgãos, e aí os petistas disputam, né, a tapas e pontapés, um carguinho nesses órgãos. Então pode eventualmente ter uma treta pequena entre eles, como a gente já cobriu nesse programa. Mas é praticamente chamar o Boulos ali por essa experiência que faz com que ele não seja eleito até hoje, para ocupar um cargo no governo. Diga, Dudu. Interessante também que essa possível nomeação está incomodando muitos petistas que acham que não precisaria fazer essa concessão ao PSOL. O PSOL tem poucos deputados, então, e já é um partido ali da órbita do PT, que fica ali, é um satélite do PT praticamente, então você não precisa fazer uma concessão para o PSOL para ganhar o apoio do PSOL para nada, e também está enfrentando oposição dentro do PSOL, né? Que tem gente no PSOL que acha que o PSOL deveria tomar mais distância desse governo, mas o Boulos ele quer realmente se aproximar cada vez mais, porque o Boulos também está vendo que o PSOL está cada vez mais nanico, mais enfraquecido, e que um futuro político para ele, num governo Lula ou dentro do PT, tem mais chance do que se ele ficar isolado no PSOL.